Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora das Dores. Podem sentar, por favor. Só alguns breves avisos. Nós relembramos aqui as regras para a Sagrada Comunhão. Para comungar, no rito romano tradicional, se comunga sempre de joelhos, salvo impedimento físico, e sempre na boca, abrindo bem a boca, exteriorizando bem a língua, apoiando ela sobre o lábio de baixo, e não se fala amém. É o padre que fala amém ao distribuir a comunhão, e também o fiel não deve mexer a cabeça para evitar, assim, um possível acidente, que a hóstia caia, por exemplo. Também lembramos as regras de modéstia, né? As roupas devem cobrir os joelhos e os ombros e tudo entre os dois, não devem ser transparentes, não devem ter decotes, não devem ser justas, e devem ter mangas. Também, se existem rendas nas partes que devem estar cobertas, que haja um forro claramente identificável, mostrando que estão de fato cobertas. E lembramos também, em todas as missas penitenciais, ou seja, a missa de hoje, por exemplo, a missa de Réquiem, as missas de vigílias penitenciais, as missas de Quaresma e de Advento, durante a coleta e após comunhão, os fiéis ficam de joelhos. Caríssimos, hoje nós temos a oportunidade de falar sobre um dos dogmas mais importantes da nossa religião. Todos eles são incontornáveis e inegociáveis, mas é lógico que existe uma importância relativa entre eles. Os dogmas relativos aos novíssimos, as últimas verdades, as últimas realidades, juízo, céu, inferno, purgatório, tem máxima importância na nossa vida. E nós vamos dar hoje agora uma catequese sobre este assunto. Geralmente nos sermões nós falamos de vida de oração, virtudes, devoções, alertamos contra os erros de hoje, mas cremos que seria útil hoje dar uma instrução catequética mais clara sobre o purgatório, porque a instrução dos fiéis é um trabalho sempre necessário e seria negligência dos pastores imaginar que os fiéis já sabem tudo. A fé da Igreja a respeito do purgatório está claramente expressa no Concílio de Trento. Eu cito aqui o Concílio de Trento. Considerando a Igreja Católica, instruída pelo Espírito Santo, que tem ensinado aquilo que tem sido ensinado nas Sagradas Escrituras e na antiga tradição dos padres nos concílios, e muito recentemente neste mesmo concílio, que existe um purgatório e que as almas nele presentes são ajudadas pelos sacrifícios e sufrágios dos fiéis, mas principalmente pelo santo sacrifício do altar, na missa. Este concílio ordena aos bispos que se esforcem diligentemente para que a sã doutrina dos padres nos concílios a respeito do purgatório seja ensinada e pregada em todos os lugares, mantida e acreditada pelos fiéis. Purgatório vem do latim purgare, que significa limpar, purificar. E o purgatório, de acordo com a doutrina católica, é um lugar de punição, punição temporal, não de punição eterna, punição por um certo tempo, para aqueles que, partindo desta vida, estando com a graça de Deus, não estão inteiramente livres de resquícios dos pecados que cometeram nessa vida, ou de pecados veniais que não foram objeto de arrependimento correto. Quando um pecado foi perdoado por Deus, ele é primeiramente perdoado quanto à culpa que a pessoa tem por tê-lo cometido. Mas uma punição temporal, uma pena, é devida ao pecado, ainda que a culpa de tê-lo cometido tenha sido perdoada. É claramente o ensino da Sagrada Escritura. Deus, de fato, perdoou Adão e Eva da primeira desobediência deles. Deu para eles poder para governar sobre todas as criaturas neste mundo, mas ainda assim os condenou a comer o pão com o suor do seu rosto, até que voltassem ao pó de onde vieram. Deus perdoou a hesitação de Moisés, quando devia golpear a rocha com a vara dele uma vez só. E ele, golpeando uma vez e vendo que a água demorava para sair, golpeou uma segunda vez, e Deus não gostou disso.
e teve como punição não entrar na terra prometida. Ele foi perdoado da culpa, mas teve uma pena. Deus perdoou o adultério de Davi, mas tirou a vida da criança que Betsabé concebeu, porque Davi fez os inimigos de Deus blasfemarem o seu santo nome. Esse aí é o profeta rei, fiel a Deus, quá. Mas padre, para que mataram a criança? Que pai aqui não consegue entender que tirando a vida do recém-nascido, ele fazia o pai sofrer e ser punido pelo seu pecado? Punia o pai, punia a mãe, impedia a continuação do escândalo. Essa pessoa, ao longo, se estivesse vivo, daria o tempo inteiro ocasião de comentários durante décadas e de críticas a Deus. E sem prejuízo para a salvação da alma da criança, que tinha sido circuncidada antes. E como diz a teologia, perdoava o pecado original no Antigo Testamento. No Novo Testamento, assim como no Antigo, a esmola, o jejum e, em geral, os atos de penitência são frutos verdadeiros de arrependimento. Todo o sistema penitencial da Igreja está como testemunha de que a iniciativa voluntária de fazer penitência sempre foi parte do verdadeiro arrependimento. E o Concílio de Trento lembra aos fiéis que Deus nem sempre perdoa toda a punição devida ao pecado junto com a culpa. Por isso o padre dá uma penitência depois de absolver no confessionário, que também não perdoa tudo. A Igreja prefere que a penitência não seja tão severa assim e as pessoas não se afastem da confissão e acabem completando isso ao longo da vida ou na outra, do que ter penitências justas demais, bastante justas, mas que as afastariam do confessionário. Mas existe uma pena a ser paga. Deus requer satisfação e punirá o pecado. E essa doutrina envolve como consequência necessária a crença de que o pecador perdoado na sua culpa neste mundo, mas que não fez penitência suficiente nesta vida, receberá uma punição na outra. E, portanto, não será rejeitado eternamente por Deus, mas passará por um período de purificação, para poder apresentar-se diante de Deus puro e sem mancha. Todo aquele que entra na presença de Deus deve ser perfeitamente puro, porque, no sentido mais estrito, diz o profeta Abacuque, os olhos de Deus são puros demais para ver o mal. Todos os pecados não são iguais diante de Deus. Nem se pode afirmar que as faltas diárias da fragilidade humana serão punidas com a mesma severidade que a lei de Deus pune os pecados mortais. Seria a negação do princípio mais básico e fundamental da proporcionalidade de pena. Não se pune uma impaciência ou uma precipitação ao falar com as mesmas penas de mesma intensidade reservadas para uma blasfêmia pública ou um genocídio racial. Para faltas veniais, das quais não houve arrependimento adequado, a Igreja sempre ensinou a doutrina do purgatório. Na época dos Macabeus, século II a.C., os líderes do povo judeu não hesitaram em afirmar a eficácia das orações oferecidas pelos mortos, para que aqueles que haviam partido desta vida pudessem encontrar o perdão dos seus pecados e a esperança da ressurreição eterna. Vocês devem se lembrar, no segundo livro dos Macabeus, existe uma passagem que conta que, terminada uma batalha, o general do exército macabeu, dos judeus, ao revistar as roupas de alguns dos seus soldados, viu que havia pequenos ídolos ali. Ou seja, eles iam para a guerra, apesar de judeus, apesar de monoteístas, cheios de superstição. Essas coisas sempre existiram, né? E eles iam acreditando que eram amuletos, que os protegeria de morrer. Eles morreram também. Mas pode ser que algum deles tenha se arrependido disso, ou que tenha feito por leviandade, sem compreensão da gravidade da coisa. E por isso foi feita uma arrecadação de dinheiro para oferecer vítimas no templo em expiação por esse pecado, para que eles pudessem ter as suas penas aliviadas na outra vida. Bem, os protestantes rejeitam este livro, segundo o livro dos Macabeus, dizem que não é inspirado por Deus. Mas esse sermão aqui não tem o propósito de tratar deste assunto, de defender quais são os livros inspirados ou não, e de como é que podemos saber que um livro foi inspirado por Deus ou não. Mas
Só o fato de existir um livro escrito no segundo século antes de Cristo, narrando um fato histórico do povo judeu, relatando as suas práticas religiosas, é um testemunho histórico de um fato. Os judeus, do período que precedeu a vinda de Jesus Cristo, tinham a firme convicção de que era necessário e útil oferecer sacrifícios pelas vítimas dos que haviam morrido, para que pudessem ter suas penas perdoadas. Fato. Um protestante pode recusar a inspiração desse livro, isso é outro problema, mas ele não pode recusar o testemunho histórico do livro. O Novo Testamento também fala de uma purificação após a morte. Jesus declara no Evangelho de São Mateus: quem disser uma palavra contra o Filho do Homem, ele, o Messias, isso lhe será perdoado, se a pessoa se arrepender. Mas aquele que falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado nem neste mundo, nem no outro. De acordo com Santo Isidoro de Sevilha, essas palavras provam que na próxima vida, alguns pecados serão perdoados e expurgados por um fogo purificador. Santo Agostinho também diz que alguns pecadores não são perdoados neste mundo nem no outro. Não seria totalmente verdade, a não ser que houvesse alguns pecadores que, embora não perdoados neste mundo, são perdoados no outro. Isso está na Cidade de Deus. A mesma interpretação é dada por São Gregório Magno no ano 600. São Beda, o Venerável, comentando, ele comentou muitas passagens, muitos livros da Sagrada Escritura, na Inglaterra de hoje. São Bernardo, ao comentar o Cântico dos Cânticos, e outros teólogos, de que existe um perdão no outro mundo. Além disso, Santo Ambrósio, São Jerônimo, Orígenes, que não é santo e falou muita tolice, mas é um bom testemunho histórico do que a Igreja afirmava, em muitas coisas. Comentam outras passagens e afirmam a existência de um estado intermediário entre essa vida e o céu, no qual a sujeira das transgressões mais leves será queimada, e a alma assim será purificada e salva. Essa doutrina de que muitos que morreram ainda estão em um lugar de purificação, e de que as orações nossas servem para ajudar os mortos, é parte da mais antiga tradição cristã. Tertuliano, que também no final da vida falou muita bobagem, mas que é um testemunho histórico muito sólido do que a igreja fazia na época dele, século II, III depois de Cristo. Diz que as orações dos mortos são um preceito que remonta aos apóstolos. E na sua obra sobre a monogamia, que o casamento é indissolúvel e só entre um homem e uma mulher só, ele aconselha uma viúva específica, a qual ele dirige a obra, a rezar pela alma do seu marido, implorando repouso para ele, e a participação na primeira ressurreição. Então vai ter uma... Qual é a segunda ressurreição, pai? A do fim do mundo. E a primeira ressurreição é estar no céu. Era uma expressão para dizer que a alma estava no céu. Ele ordena que ela também, citação de Tertuliano, ofereça sacrifícios por ele no aniversário da sua morte. E diz que ela será infiel se ela negligenciar socorrer a alma do marido. Esse costume estabelecido da igreja é muito claro em São Cipriano, bispo de Cartago, no século II, III depois de Cristo, que proibiu orações costumeiras pelos mortos se alguém tivesse morrido tendo violado uma lei eclesiástica. Ou seja, quer dizer que se rezavam pelos mortos e que tinha coisa que poderia fazer alguém ser punido com a privação dessas orações. Um excomungado, né? Na verdade, um pequeno parênteses, isso existe até hoje. Não se pode rezar missa por um herege público. Ninguém pode anunciar que aquela missa é rezada em sufrágio de Lutero, por exemplo. A pessoa pode rezar na cabeça dela, olha, vai que ele tenha se salvado, e fazer uma oração privada em segredo, mas não pode anunciar essas coisas em público. Fecha parênteses. Muito antes de São Cipriano, Clemente de Alexandria tinha se intrigado com a questão de um homem que havia se reconciliado com Deus no leito de morte e, portanto, não tinha tido tempo para fazer penitência devida pelos seus pecados aqui. Sua resposta é de que ele sofrerá por um tempo até poder ver Deus. Em Orígenes também, a doutrina do purgatório é muito clara. Se um homem parte desta vida com faltas mais leves, ele é condenado ao fogo que as queima e prepara a alma para o reino dos céus, onde nada contaminado por qualquer resto de pecado pode entrar. E a prática apostólica que vem dos apóstolos, de rezar pelos mortos, passou para a liturgia da igreja. Isso aqui já insistimos muito para vocês, a liturgia é um testemunho da doutrina dos apóstolos, daí a importância de mantê-la intocável.
é tão clara no século IV quanto hoje. São Cirilo de Jerusalém, numa das suas catequeses, descrevendo a liturgia, escreve: então nós rezamos pelos padres e bispos que já morreram, e em suma, por todos aqueles que partiram desta vida em comunhão conosco, acreditando que as almas daqueles por quem as orações são oferecidas recebem um grande alívio. Enquanto esta santa e tremenda vítima, Jesus Cristo, está sobre o altar, ele está falando que durante a missa é oferecida também pelo alívio das almas do purgatório, e elas recebem um grande alívio. São Gregório de Nissa afirma que as fraquezas dos homens são purgadas nesta vida pela oração, pela sabedoria, ou seja, uma vida conforme a virtude, ou são expiadas na próxima vida por um fogo purificador. Ele fala assim: quando ele, o homem, tiver abandonado o seu corpo, e a diferença entre virtude e vício for conhecida, ou seja, ele tiver sido julgado, ele não poderá se aproximar de Deus, até que o fogo purificador tenha limpado as manchas com as quais a sua alma estava infestada. Mais ou menos na mesma época, século IV, V depois de Cristo, existe uma obra chamada de Constituição Apostólica, que fala de socorrer os mortos. Oremos por nossos irmãos que dormem em Cristo, ou seja, que morreram, mas morreram na Igreja Católica, para que Deus, que em seu amor pelos homens recebeu as almas dos falecidos, possa perdoar-lhes todas as faltas e, em misericórdia e clemência, recebê-los no céu, com aqueles que nessa vida agradaram a Deus, os santos. Nós também não podemos ignorar o uso dos dípticos. Os dípticos eram lugares onde se escreviam o nome dos mortos. Às vezes era escrito na pedra do altar, e ficava escrito ali, ou escrito no livro do missal dos primeiros séculos. Isso aqui dava muito problema, se um bispo ou um padre nomeasse um herege ariano, que negava a divindade de Jesus Cristo, no memento dos mortos, rezando por ele, dava tanta baderna que a missa tinha que acabar. Era assim que funcionava. Nós nem podemos ignorar esses dípticos onde os nomes dos mortos foram escritos. E essa lembrança dos nomes dos falecidos nos sagrados mistérios, ou seja, a Santa Missa, que ele diz que vem da prática dos apóstolos. Isso aqui foi considerado por São João Crisóstomo como a melhor maneira de aliviar os mortos, lembrar deles na missa. O ensinamento dos santos padres e os livros usados nos primeiros séculos da Igreja com a liturgia para rezar a missa também acabam tendo junto os primeiros monumentos cristãos, particularmente as sepulturas nas catacumbas. Elas vêm se juntar ao ensinamento dos padres e à liturgia da Igreja. Nos túmulos dos fiéis, nas pedras que fechavam o túmulo, estavam escritas palavras de esperança, pedindo paz para aquela alma e descanso por ela. E à medida que os aniversários de falecimento se aproximavam, os fiéis se reuniam nos túmulos dos falecidos para interceder por aqueles que tinham partido dessa vida. Há inúmeros relatos nos padres da Igreja sobre isso. No fundo, nada mais do que a fé de sempre da Igreja expressa 1500 anos depois no Concílio de Trento. E dessa fé, as inscrições das catacumbas nos primeiros séculos já dão testemunho. No século IV, em Milão, Santo Ambrósio insiste no seu comentário sobre a existência do purgatório, seu comentário à liturgia. E ele faz uma oração fúnebre, um sermão, por ocasião da morte do imperador Teodósio. E ele fez uma lição magistral, falando assim: dai, ó Senhor, descanso ao teu servo Teodósio, aquele descanso que preparaste para os teus santos. Eu o estimei muito nesta vida, eu o seguirei até o céu. Não o deixarei até que por minhas orações e lamentos ele seja admitido no santo monte do Senhor, o céu. Era necessário para Santo Ambrósio que ele rezasse pelo seu amigo, pelo imperador que ele tinha estimado nesta vida, para que ele pudesse ir para o céu mais rápido. Então, ele estimava que provavelmente ele ainda estava num lugar que não era o céu. E por suas orações e lamentações, em breve seria admitido no céu. Santo Agostinho, que foi discípulo de Santo Ambrósio, foi convertido por ele, também é mais claro ainda. Ele diz, na Cidade de Deus: alguns há que partiram desta vida, não tão maus a ponto de serem condenados indignos de misericórdia, ou seja, se condenarem ao inferno sem volta,
nem tão bons a ponto de terem direito à felicidade imediata. E na ressurreição, Santo Agostinho diz, haverá alguns que passaram por essas dores, as quais os espíritos dos mortos estão expostos, são passíveis de sofrer. E assim, a gente pode concluir que nos primeiros séculos da Igreja, não somente orações pelos mortos eram encontradas em todas as liturgias, mas os santos padres afirmavam que essa prática vinha dos próprios apóstolos. 2. Aqueles que eram ajudados pelas orações dos fiéis e pela celebração dos santos mistérios, dos sacramentos, sobretudo da missa, estavam no lugar de purificação. E 3. Quando purificados, seriam admitidos no Monte Santo do Senhor, no céu. E as próprias razões atribuídas para a existência do purgatório implicam, obviamente, que ele é passageiro. Nós oramos, oferecemos sacrifícios pelas almas ali mantidas para Deus, para que Deus, na sua misericórdia, possa perdoar todas as faltas e recebê-las no céu. Santo Agostinho declara que a punição do purgatório é temporária e cessará pelo menos no juízo final. A pessoa pode passar no purgatório o tempo até o final do mundo, depois sairá de lá. Santo Agostinho diz, mas punições temporárias são sofridas por alguns somente nessa vida. Se eles se puniram de maneira adequada, justa, partirão desta vida sem nenhuma punição a mais a ser quitada e irão para o céu. Por outros, por punições temporárias sofridas após a morte. Por outros, por punições nessa vida e depois da morte também. Mas todos eles sofrerão antes do último e rigoroso julgamento. Depois não haverá mais purgatório. Fica claro, então, nas liturgias e nos padres da Igreja, que as almas pelas quais eram oferecidos sacrifícios ficariam temporariamente excluídas da vida de Deus, mas não para sempre. Como diz Santo Agostinho, elas não eram tão boas a ponto de terem direito à felicidade imediata. Ainda assim, para elas, de Santo Ambrósio, na mesma oração que ele faz durante a cerimônia de réquiem do imperador, a morte é o término não da natureza, eles não deixam de existir, mas do pecado, elas não podem mais pecar. E essa incapacidade de pecar as torna seguras de que elas se salvarão. Essa é a nossa posição católica que o Papa Leão X, na bula dele que ele condenou Lutero, Exsurge Domine, escreveu. São Tomás também fala, não pediriam orações por elas, se não soubessem que seriam libertadas do purgatório, portanto é temporário. Santo Agostinho, ao comentar o Salmo 37, fala da dor que o fogo do purgatório causa, como mais severo do que qualquer coisa que um homem pode sofrer nesta vida. São Gregório Magno, no ano 600, Papa, fala daqueles que depois desta vida expiarão suas faltas pelas chamas do purgatório, e acrescenta que a dor é mais severa do que qualquer um pode sofrer nesta vida. São Tomás também ensina que além da separação temporária da visão de Deus, que as almas têm no purgatório e que as faz sofrer, existe outra punição, uma punição de fogo. E São Boaventura não só concorda com São Tomás, mas acrescenta que essa punição de fogo é mais severa do que qualquer punição que os homens possam ter nesta vida. As Sagradas Escrituras e os Santos Padres ordenam que sejam feitas orações, oblações pelos sacrifícios. E o Concílio de Trento, em virtude desse ensinamento, dessa tradição da Igreja, não apenas afirma que o purgatório existe, mas acrescenta que as almas que estão detidas no purgatório são auxiliadas pelo sufrágio dos fiéis, e principalmente pelo santo sacrifício aceitável do altar, agradável a Deus, aceitável no sentido de agradável a Deus. Que aqueles na terra ainda estão em comunhão com as almas do purgatório, a Igreja sempre ensinou isso. É a mesma sociedade, é a mesma Igreja. E que os vivos auxiliam os mortos por suas orações e obras de satisfação. Isso é claro por todas as citações que nós já falamos aqui. Que o santo sacrifício da missa deve ser oferecido pelos sacrifícios é algo recebido solidamente pela tradição católica desde o começo, como Tertuliano e São Cipriano afirmam, e que as almas dos mortos são auxiliadas particularmente enquanto a vítima sagrada está sobre o altar, Jesus Cristo. São Cirilo de Jerusalém afirma isso, nós já citamos.
Santo Agostinho diz que as orações e esmolas dadas aos pobres pelos fiéis e o santo sacrifício do altar auxiliam os fiéis falecidos e movem o Senhor, Deus, a lidar com eles com misericórdia e bondade. E ele acrescenta: esta é a prática da Igreja Universal transmitida pelos santos padres. Santo Agostinho, na Cidade de Deus, declara que as almas dos fiéis falecidos não estão separados da Igreja, que é o reino de Cristo. Eles fazem parte da mesma sociedade que nós e que o céu. E por esta razão, as orações e obras dos vivos são úteis aos mortos. São Roberto Bellarmino dirá sobre as indulgências: se, portanto, podemos oferecer nossas orações e nossas satisfações, nossos sacrifícios, em favor dos presos no purgatório, porque somos membros do grande corpo de Cristo, por que o vigário de Cristo, o Papa, não pode aplicar para essas mesmas almas do purgatório a superabundante satisfação de Cristo e dos seus santos, dos quais ele, o Papa, é o dispensador? Ou seja, o Papa tem como determinar certos critérios para dizer: façam tais obras, e isso dará alívio às almas do purgatório. Essa é a doutrina de Santo Tomás, que afirma que as indulgências valem principalmente, em primeiro lugar, para a pessoa que faz aquela obra, mas também podem valer para os mortos se a pessoa quiser. O Papa não absolve uma alma no purgatório da pena devida ao pecado, mas oferece a Deus os tesouros da Igreja e desse tesouro tudo o que for necessário para o fim dessa punição. Última questão: as almas do purgatório rezam por nós? Podemos invocá-las em nossas necessidades? Grande questão. Posso afirmar, meu testemunho pessoal, que todas as vezes que eu precisei levantar no horário exato de manhãzinha, rezando 3 Ave-Marias antes de dormir pela livre das almas do purgatório, funcionava sem despertador. Não há decisão da Igreja sobre isso, nem os teólogos têm uma definição, uma opinião certa sobre isso, a respeito de invocar as almas do purgatório e pedir a intercessão delas por nós aqui nesta vida. Nas liturgias antigas não há nenhuma oração da Igreja dirigida às almas que estão no purgatório. Nos túmulos dos primeiros cristãos, nada é mais comum do que uma oração ou uma súplica àqueles que partiram, pedindo que eles intercedam a Deus por nós. Mas essas inscrições parecem supor que a pessoa já está no céu. São Tomás, na Suma, nega que as almas do purgatório rezem pelos vivos e afirma que elas não estão em posição de rezar por nós, mas que devemos interceder por elas. Agora, apesar da autoridade de Santo Tomás, muitos teólogos renomados sustentam que as almas do purgatório realmente rezam por nós e que podemos invocar a sua ajuda. São Roberto Bellarmino diz que a razão alegada por São Tomás não é de todo absolutamente certa. Sustenta que, em virtude do maior amor que elas têm por Deus do que nós, e pela maior união que elas têm com Ele, que as orações delas podem ter grande poder de intercessão, pois elas são realmente superiores a nós em amor por Deus e em intimidade de união com Ele. O padre Francisco Soares, grande teólogo, ainda que tenha suas divergências com São Tomás, vai mais longe e afirma que as almas do purgatório são santas, são queridas por Deus, nos amam com amor de caridade verdadeira, estão atentas às nossas necessidades, que elas conhecem de um modo geral nossas necessidades e os nossos perigos, e quão grande é a nossa necessidade de ajuda divina da graça de Deus. Quando se trata de invocar orações das almas que estão no purgatório, pedir para elas intercederem por nós, o padre Francisco Soares admite que elas têm um conhecimento mais ou menos geral da nossa situação, também com a opinião de muitos teólogos atuais, teólogos corretos, fiéis à doutrina católica, que apontam que a prática atualmente comum nos últimos séculos de quase todos os fiéis de dirigir suas orações pedindo a intercessão das almas do purgatório é razoável. O padre Scavini, na sua Teologia Moral, eu gosto desse livro, é um livro muito completo, não vê razão pela qual as almas do purgatório não possam interceder por nós. Assim como nós oramos uns pelos outros nesta vida, somos, junto com as almas do purgatório, membros da mesma sociedade, nada impede, então, absolutamente, que elas rezem por nós. Ele afirma que essa prática se tornou comum em Roma e que tem o grande nome de Santo Afonso ao seu favor. Santo Afonso, na sua obra Os Grandes Meios de Salvação, cita alguns teólogos muito importantes na época, Silvio Gotti, Lécio Medina,
como favoráveis à sua opinião de que as almas do purgatório podiam interceder por nós. E Santo Afonso conclui: assim, as almas do purgatório, sendo amadas por Deus e confirmadas na graça, não têm absolutamente nenhum impedimento de orar por nós. Ainda assim, a Igreja não as invoca nem implora a sua intercessão nas orações públicas da missa, por exemplo, porque normalmente elas não têm conhecimento das nossas orações. Mas podemos acreditar piedosamente que Deus faz nossas orações conhecidas a elas quando Ele as quer. Santo Afonso alega também a autoridade de Santa Catarina de Bolonha, que sempre que desejava algum favor, recorria às almas do purgatório e era imediatamente ouvido. E eu posso dizer, aqueles que rezam pedindo o alívio das almas do purgatório, por uma alma particular ou pelas almas em geral, devem saber que elas recompensarão 1000 vezes mais pelo que receberam. Eu encerro por aqui. É uma boa ocasião de fazer uma catequese geral sobre o purgatório, porque essas coisas devem ser ensinadas de maneira sistemática, de maneira organizada, de tempos em tempos. Não só sermões sobre vida de oração, virtudes, devoções, etc., mas ensinar catecismo mesmo. E que isso sirva de fundamento para uma vida de maior devoção, de maior piedade, de vida de oração, também pelas almas do purgatório, pedindo a intercessão delas. Não há nenhuma condenação com relação a isso. Ao contrário, Santo Afonso, canonizado e que recebeu da Igreja a afirmação de que seus escritos não têm nenhum erro contra a doutrina, milita a favor desse tipo de prática de piedade. Façam uso disso, rezem pelas almas do purgatório e peçam a intercessão delas. Fazemos parte da mesma sociedade, da mesma igreja, estamos unidos na mesma caridade, na mesma fé, na mesma esperança. Até elas irem para o céu, aí elas só terão caridade. Mas peçam a intercessão delas, elas ajudam a cada um de nós, como nós também podemos ajudá-las. E assim cultivem a esperança de que nós nos veremos todos, nós que estamos aqui, aqueles parentes nossos que faleceram, nós nos veremos todos no céu, perfeitamente unidos agora com Deus, né, para a vida eterna, para nunca mais acabar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.